Gente, tudo bem? Como vocês estão? Sou a Camila Bonassa. Eu acho que vocês já me conhecem. Eu sou do canal da Uno Moksha. Eu sou designer de interiores da Six Design, mas estou fazendo essa parceria com a Uno Moksha Residencial. Vou falar hoje um pouquinho para vocês a respeito de casas pequenas, ambientes pequenos. Vou dar várias dicas de como harmonizar o ambiente pequenos e trazer o design para dentro do ambiente, porque tem muita gente que mistifica um pouco esse assunto por conta do espaço ser pequeno. Vou dar para vocês algumas dicas que eu tenho aqui. Esse é o Mickey, é o mascote, e se eu não deixo a porta aberta, ele não me deixa trabalhar. Mas vamos lá. Eu vou dar várias dicas, né, como eu disse, mas para vocês conseguirem ambientar esse espaço de maneira inteligente e deixar ele maior, né? Vou deixar vocês aí um tempinho para se inscrever no canal, tá? Se inscreve no canal da Uno, curte, comenta e a gente vai ficar muito feliz com a sua participação aqui, tá bom? Então vamos lá. Vou começar falando sobre, por exemplo, a escolha do piso. No ambiente pequeno, né, por exemplo, esses estúdios que estão saindo muito hoje em dia, no ambiente pequeno é importante que você tenha unidade, tá? O que eu quero dizer com unidade? O piso tem que ser preferencialmente do apartamento todo uma coisa só, né? Vamos supor que você escolheu um porcelanato e esse porcelanato você vai usar na cozinha, na sala, nos quartos e até no banheiro o mesmo piso, a mesma cor, o mesmo tom. Isso traz unidade para o ambiente e aumenta o ambiente, né? Ele dá a sensação de um ambiente maior. Mesmo que você escolha, por exemplo, um vinílico, você pode até colocar o vinílico na cozinha. O vinílico hoje em dia ele é super resistente à água, né? Só não vai poder colocar nas áreas molhadas, né? E na cozinha você também provavelmente já deve saber que você não vai poder lavar, né? Mas um pano úmido serve bem, tá? Ele aguenta, ele é resistente à água. Dica bacana do design é utilizar a ilusão de ótica. Como é que a gente utiliza a ilusão de ótica em apartamentos pequenos? Espelhos, né? Então os espelhos são um recurso muito interessante, que eles normalmente duplicam o espaço, né? Eles deixam um espaço muito maior. Então utilizar um espelho numa parede bacana na sala, né, que reflita alguma coisa interessante, tem que ter esse cuidado também, né, para não refletir alguma coisa que não seja visualmente bacana, né? Então os espelhos são muito bacanas, você pode utilizar no quarto. Outra coisa a respeito das cores, né? Tons claros sempre deixam um ambiente maior. Então tons claros, eles ajudam muito. Então quando você for escolher a paleta, né, se você tem um ambiente muito pequeno, você tem que escolher uma paleta de tons claros, tá? Que conversem entre si, né? Pensando sempre nessa questão da unidade, na harmonia, né? Então, assim, tons claros favorecem muito ambientes pequenos, tá? Essa outra dica é a respeito de tapete, né? Tapete dá para usar sim em ambientes pequenos, mas a dica é colocá-lo, por exemplo, na sala, colocar o tapete embaixo do sofá, que ele venha por baixo do sofá, né? E que ele faça ali, delimite um ambiente, né? Porque, por exemplo, às vezes é sala, cozinha, tudo junto. Então, se você colocar o tapete faz às vezes sabe, de delimitar mesmo o ambiente, mostrar que ali faz parte da sala, né? É a sala, porque ele vai unir. Se você tiver uma mesinha, se você tiver um rack, ele vai unir aquele conjunto todo e vai delimitar o espaço da sala, por exemplo, tá? Nos quartos também você pode usar sempre, preferencialmente vindo por baixo da cama também. Além disso, o tapete também dá um contraste no piso, fica bacana também. O que você tem que fazer? Um cuidado que você tem que ter é com a proporção dos itens que você escolhe para sua casa. Tudo tem que ser proporcional mesmo, para você olhar, bater o olho e ver que aquilo foi realmente pensado para aquele lugar. Por exemplo, um quarto desses apartamentos pequenos, dessas casas pequenininhas, você querer colocar uma cama queen ou uma cama king num espaço que não cabe, né? Eu já vi muita gente, isso acontece, às vezes as pessoas prezam mais pelo conforto
mas o que acontece é que fica visualmente poluído, né? Fica difícil de entrar no ambiente, de se locomover, então é importante que as coisas tenham proporção, né? Que você tenha um olhar crítico, né? Para não entulhar as coisas no ambiente, porque se você entulha muita coisa, dá a sensação mesmo de que o ambiente é muito menor do que ele já é. A coisa é padronizar tom, tá? Cores, né? Utilizar a mesma paleta, como eu já disse lá no começo do vídeo, utilizar a mesma paleta de tom em todos os ambientes. Procurar fazer, porque você tem contato visual o tempo todo, né? Quando você tem um apartamento pequeno, quando você tem uma casa pequena, você tem contato visual o tempo todo com todos os ambientes. Então isso é muito importante que você faça, né? Padronizar a paleta para criar harmonia na composição como um todo, né? Então, escolher a sua paleta, 2, 3 cores, 4 talvez, mas sempre que essa paleta ela se conversa entre si, para que o ambiente tenha unidade mesmo. A iluminação, tá? A iluminação também é uma coisa muito importante. Por que a iluminação é importante? Porque a iluminação você cria cena, né? Porque aqui, nessas dicas que eu tô te dando, não é só para aumentar o ambiente. É para aumentar o ambiente, mas também para deixar mais requintado, mais bem pensado, com dicas de design mesmo, né? A iluminação cênica é muito importante, né? Muitas vezes a gente acha que só vai lá e coloca aquele ponto de luz central, né, na sua sala e tá tudo certo. Não, a iluminação é importante pensar nela também. Então, o que a gente vai fazer é criar umas 2 ou 3 cenas, por exemplo, para uma sala ou para um quarto, né? Hoje você pode utilizar pensar, na verdade você tem que pensar em utilizar a mesma tonalidade, tá? Luz branca, gente, normalmente é para centro cirúrgico, cozinhas muito grandes, industriais. Tem muita gente que gosta da luz branca na cozinha, né? Não é uma regra, mas assim, a luz branca não tem tanto conforto, serve para você ficar realmente acordado, numa área de estudo, que você tem que ficar concentrado. Então o ideal é você utilizar a luz mais, essa tonalidade mais amarelada, tá? Então quando você for escolher as lâmpadas para a sua casa, idealmente pensar em 2.700 a 3.000 kelvins, tá? Quando você for escolher as lâmpadas. E outra coisa é você pensar nas cenas, então assim, utilizar um abajur, né? Vai depender muito também do recurso que você vai usar, né? Se você estiver rebaixando o teto, se você quiser usar um LED embutido, os pendentes, abajures, que mais que a gente pode pensar? Luminária de pé, luminária de chão, enfim, tem uma infinidade de coisas que é interessante, que trazem aconchego para o ambiente, né? E manter essa padronização das lâmpadas é muito importante para também trazer essa sensação de conforto e de um ambiente mais pensado e enfim, maior, né? Outra dica é a questão dos adornos, né? Adorno no design são os objetos que a gente produz, quando a gente produz uma cena para uma casa, para uma sala, para um quarto. Então assim, por que não usar adorno em casas pequenas, em apartamentos pequenos, salas pequenas, enfim. Ele vai trazer a vida, ele vai trazer, né, os adornos e as plantas, por exemplo, né? Eu amo um verdinho dentro de casa, então eu acho que eles são extremamente importantes e a gente pode utilizar, assim, essas coisas num apartamento pequeno. Ele sempre tem que ter uma área de respiro. Então, é claro que você não vai entulhar, colocar um monte de coisa. Então, vamos supor que você tem um rack, né? E aí, nesse rack, você vai colocar ali livros, né? Que você pode colocar livros ou objetos, enfim. E aí, você tem que sempre deixar uma área de respiro, uma área grande, sabe? Que tem espaço entre um objeto e outro. Porque dessa maneira você não deixa de produzir a sua casa, de pensar nisso, de colocar, de trazer um ambiente mais confortável, mas também tá dando um espaço para aumentar essa questão da amplitude. E para quem não faz, vamos começar agora a pensar nisso, porque assim, uma casa bem pensada
mesmo que ela seja pequena, ela pode ser muito legal. Ela pode ser muito confortável, ela pode trazer requinte, ela pode trazer uma série de coisas, vai depender do que você está pensando, né, para a sua casa. O que você quer transmitir na sua casa, para você mesmo e para as pessoas que vão frequentar a sua casa. E a última dica que eu acho que também é importante, que já me perguntaram sobre isso, é a questão dos quadros. Eles são extremamente importantes no design, né, preencher uma parede, colocar um papel de parede, enfim. Para mim, sempre tem que ter alguma coisa na parede, né? E então os quadros você pode fazer composições pequenas, mas pode utilizar composições, tá? A gente tem uma obra aqui do lado da minha casa, então eventualmente vai acontecer isso aí, esse barulhão. Mas espero que vocês consigam me escutar. Eu vou aumentar até um pouco a minha voz para falar. Mas composições pequenas, delicadas, pensadas, por exemplo, se você vai colocar na sala atrás de um sofá, pensar na composição de cores, assim, normalmente abstratos, que são mais delicados, pensar em colocar eles de acordo com suas almofadas, por exemplo, a manta que você tem no sofá, pensar em ornar e em combinar essas cores também, para não agredir o ambiente, para não ficar, né, aquela coisa muito colorida, enfim, se esse não é o seu estilo, né, porque tem gente que gosta. A dica que eu vou te dar, que eu acho interessante, por exemplo, tem muita gente que gosta dos quadros de família, aquelas coisas todas, pensar em colocar isso numa área mais íntima, não só nas casas pequenas, mas nas casas grandes também, aquelas coisas de família. Você pode pensar, por exemplo, os corredores são incríveis para fazer, corredores de quarto, são incríveis para você fazer uma composição de fotos, né, da família, que é uma área mais íntima e as suas fotos mais íntimas, né? Então, assim, colocar essas composições de quadro, de fotos de família, mais para a área íntima da casa, né? E a questão das plantas e das flores, né, para apartamentos pequenos, vamos deixar uma coisa mais delicada, né? Mas é importante também, porque denota mesmo essa coisa do cuidado com a casa. Se você tem uma planta, se você tem uma flor, se você, demonstra que você tem esse cuidado com a sua casa. Então também é uma maneira de expressar bem esse cuidado e manter a delicadeza nisso também para os ambientes pequenos. Então é isso mesmo que eu queria passar para vocês. Quero lembrar para vocês que você pode acessar o canal da Uno, né? E daí embaixo na descrição do vídeo a gente tem todos os contatos, tá? A gente a Uno, eu tô em parceria com a Uno, Camila e a Six em parceria com a Uno. A gente pode te auxiliar se você tiver dúvida, ou mesmo um projeto personalizado com a gente, você tem essa possibilidade de parcelar ele em até 10 vezes, tá? Com a Uno. Entre em contato com a gente por aqui. E não esquece de curtir o vídeo, não esquece de fazer o seu comentário, de deixar sua pergunta, a gente fica muito feliz com a sua presença aqui, tá bom? Obrigada, gente, um beijo.